Nós vamos falar hoje da história de um pastor que teve a sua família completamente destruída por não observar, por não conseguir enxergar aquilo que estava acontecendo diante dele. Nós vamos falar agora sobre a história da família de Davi, que se encontra em 2 Samuel, capítulo 13. A gente vai contar essa história. Havia um jovem chamado Aminon. E Aminon, um dia ele começa a ter uma paixão doentia pela sua irmã, Tamar, ao ponto dele não conseguir nem se alimentar mais. Ele começa a emagrecer. E essa paixão é tão doentia, tão diabólica, que ele, todo dia ele ficava imaginando, ele ficava pensando como ter a irmã dele para ele. Pastora, a gente não consegue entender como que isso está acontecendo no seio da família. E o pastor, o rei Davi, ele não consegue perceber. Ele não consegue ver que a sua família, ela foi embutida de mágoa, de fuga, de conspiração. Pastora, sabe o que me chama a atenção? É que a Bíblia relata que o semblante de Aminon mostrava que Aminon estava com algum problema. Ele teve uma paixão patológica, essa é a palavra certa, pela sua meia-irmã. E o texto vai dizer isso, né? Que ele adoece, ele começa a emagrecer, não quer comer, porque ele se apaixonou doentiamente por Tamar. Aí quando você está fragilizado, quando você está doente, você tem alguém na sua família doente, fragilizado, como Aminon estava, surge um personagem, que é seu primo, Jonadab. Sim. Que chega para ele e dá um conselho para ele, um conselho diabólico. Jonadab era muito sagaz. E a gente tem que tomar cuidado. Quem está à nossa volta. Quem aconselha os nossos filhos. A gente tem que tomar cuidado quem está perto da gente para opinar no nosso ministério, na nossa família, na nossa vida conjugal. Jonadab percebeu o percebível que Davi não percebeu. Davi era excelente rei, foi um excelente pastor, mas foi um fracasso como pai. E o interessante a gente vai aqui para o texto e ver que a morte ela vai entrando aos poucos. A morte começa a entrar no coração de Aminon, que toma uma atitude com a sua meia-irmã Tamar, que gera um ódio no meio da família, no seio da família, e que começa a acontecer um drama que lá na frente a gente vai ver as consequências desse drama, que não foi tratado, que não foi curado no momento que que Aminon está sentindo essa paixão doentia pela sua irmã. Sim, e quando a gente lê o texto, né, a gente vê como Absalão ficou. Absalão era irmão de Tamar por parte de pai e mãe. E ele esperava uma atitude. Ele esperava assim, olha, meu pai vai tomar uma atitude. Meu pai vai fazer alguma coisa com meu irmão. Meu pai vai castigar meu irmão. Isso não pode ficar assim. Mas Davi se omitiu. A omissão da maioria das vezes pode gerar uma morte. A omissão que eu tenho, a omissão que você tem, de não tomar atitude na hora certa, no momento certo, pode gerar morte. Morte espiritual, morte física. O texto diz que Davi se irou. Ele se ira, mas não toma atitude nenhuma. Ele se ira, mas não chama os filhos, coloca ele sentado para conversar. Sim. Irar-se sem atitude, irar-se sem chamar a atenção, é como se estivesse não fazendo nada. E quando a gente fala dessa tragédia, né? Tragédia no seio dessa família do pastor, do rei Davi,
Pensa comigo. Incesto, estupro e morte. E Davi nada fez. Davi silenciou-se. A morte do diálogo entrou. Davi se omitiu. O maior pecado que a gente comete é o pecado da omissão. Você se omite em frente a uma situação destruidora. Pensa, 2, 3 filhos. Absalão, cheio de ódio por Aminon. Aminon, depois que estupra Tamar, pensa, Aminon era forte. Pegou Tamar de uma tal força e obrigou-a. E a estuprou. Sabe o que me chama a atenção, pastora? Quando tudo isso acontece, quando esse ato, onde Aminon desonra sua própria irmã e a violenta, e ela fica totalmente destruída emocionalmente, ela não procura o pai. A momento algum. Ela vai para a casa do irmão, Absalão, ela não procura o pai. É nessa hora que a gente vê que o filho, quando está passando por algum problema, por alguma dificuldade, por alguma luta, eles têm a tendência de procurar os pais. Sim. E ela procura quem? O irmão. Absalão. Por quê? Talvez esse rei, esse pastor, talvez ele já, muitos anos já, ele já deveria ser um homem ausente. Um homem que não prestava atenção, um homem que não dava atenção aos filhos. Para ela tomar essa atitude de ir para a casa do irmão e não ir conversar com o pai, creio eu que há muitos anos já Davi já era ausente. Muito. Rei, ele era próximo a muitas pessoas, mas ele era distante do seio da sua família. Deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes a gente se aproxima demais dos de fora e esquece o maior valor que está dentro de casa, os nossos maiores tesouros. Davi esqueceu. Quando a gente lê o texto, a gente se depara com Tamar, com as mãos na cabeça, desesperada, rasgou as suas vestes, porque o seu irmão a violentou. E ela correu para o outro lado. Sabe o que me chama a atenção? 2 Samuel, capítulo 13, versículo 20, diz assim: Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Aminon, o teu irmão, contigo? A gente olha para o texto e a gente percebe que o próprio Absalão, ele já tinha observado a intenção de Aminon. Aquilo que o pai não percebe, o irmão consegue perceber. Às vezes a morte entra na casa das pessoas, na sua vida, na sua história, porque às vezes você não consegue perceber coisas que outras pessoas estão percebendo. Tem pessoas que percebem aquilo que está acontecendo na sua casa e você mesmo não percebe. Absalão percebeu isso. E quando ele tem um encontro com Tamar, a primeira coisa que ele fala assim: esteve Aminon, o teu irmão, contigo? Quando ele vê a irmã desfigurada, quando ele vê a irmã naquele estado, ele imaginou: Aminon fez alguma coisa com ela. É porque Aminon já deveria olhar para Tamar com outros olhos, conjecturando isso. E Davi, ausente, não percebeu. Jonadab percebeu. Absalão percebeu. Mas Davi não percebeu. Aí, pastora, a morte entra às vezes. A tragédia. A morte entra às vezes na nossa vida, quando nós não percebemos coisas que vão trazer um mal terrível para a nossa família. Para a nossa família, para o nosso ministério, para a nossa vida profissional, para a nossa vida pessoal. Trazendo para os dias de hoje, Davi não consegue perceber que Aminon está estranho. O semblante de Aminon está diferente. Ele adoece, né? Ele começa a emagrecer, ele começa a ter uma doença patológica, ele começa a adoecer de uma forma que
Jonadab percebe, Absalão percebe, diz o texto, e Davi não percebe. Trazendo para os dias atuais, às vezes nós não percebemos, às vezes, com quem os nossos filhos estão andando. É verdade. Com quem ele sai e quais são as pessoas que estão trazendo má influência na vida deles. E a Bíblia relata que Jonadab era filho da irmã de Davi. Então, Davi era tio de Jonadab. Então, Jonadab estava sempre ali. Estava sempre próximo. Mas Jonadab, ele era sagaz. Ele tinha má intenção. E ele envolveu Aminon. Ele instruiu Aminon. Ele deu todo o trajeto para Aminon. Olha, Aminon, faça dessa maneira, dessa Sim. forma. Sim. Meu, olha, represente ali que você está doente, que você não está se alimentando porque você está passando por um período difícil. Você pede ao seu pai, para que seu pai possa chamar Tamar, para que Tamar venha te servir comida e você venha se alimentar. E nessa hora que Tamar vier se alimentar, você simplesmente agarra ela e possua ela. Olha só, a gente começa a ver como que Jonadab tem a intenção, né, de aconselhar erradamente a Aminon. Uma mente maquiavélica. Ele estruturou tudo isso. Quando a gente vai lendo o texto, quando a gente segue o texto, a gente vai entender Jonadab onde estava quando a terrível notícia chegou a Davi. Não esquecendo, Jonadab foi o mentor de toda essa tragédia. O que se passa na nossa mente? Isso me faz ver uma coisa, pastora. Cuidado com quem tem te aconselhado. É isso. Cuidado com as pessoas que têm trazido conselho para você, e conselhos esses que muitas das vezes vão fazer você sair da trajetória ou do caminho que Deus quer para a tua vida. Faz você perder o foco. Jonadab aqui representa aquela pessoa que sempre aconselha a outra pessoa a fazer o errado. E induz mesmo, porque pelo conselho, acredito eu que Aminon e Jonadab eram amigos. Eram amigos. E aí o conselho veio e era de uma pessoa que ele confiava. Dado em quem você tem confiado a sua vida familiar, o seu ministério, os seus planos e projetos. Cuidado quem tem direcionado e mostrado o caminho das pedras para você. Cuidado quem tem chegado ao pé do teu ouvido e verbalizado o que está no coração. O coração do homem é enganoso. Foi o que aconteceu com aquela família. E a gente vai continuar a história para você. A gente vai te dizer que tragédia, que dor, que angústia, que desespero, que maldade cercou a família do pastor Davi, do pastor rei Davi. Um homem que sabia matar leões, sabia matar ursos, sabia matar gigante, mas não sabia lidar com a família. E eu queria que você continuasse acompanhando, porque com certeza você vai ver que a história de Davi tem muito a ensinar a mim e a você. Exemplo para minha casa e para sua casa. Exemplo para o meu ministério e para o seu ministério. Exemplo para a nossa vida e para a sua vida. Preste atenção. Preste atenção no que vem aí. Nos relatos dessa história.